Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados do primeiro trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço, encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão Rui Chamas, diretor-presidente, e Alessandro Gregory Filho, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, que farão a apresentação. Demais executivos da companhia estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência Resultados da ISA-CETEP. Eu sou Rui Chamas e apresentaremos hoje nossos resultados do primeiro trimestre de 2021, publicados na data de ontem, e faremos uma atualização dos principais assuntos da companhia. Por favor, convido vocês a avançarem para o slide número 3. O primeiro trimestre desse ano foi marcado pelo avanço na estratégia de crescimento sustentável da companhia, com a conclusão da aquisição da linha Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia, conhecida como PBTE. Essa linha conecta duas subestações da ISA-CETEP, que entrou em operação em abril de 2020. A aquisição foi concluída por R$1,6 bilhão em equity value, com uma RAP adicional de 172 milhões no ciclo 2021. Com a consolidação do resultado a partir de março de 2021. Com isso, registramos um aumento no trimestre da receita líquida da companhia, atingindo 853 milhões, no EBITDA ajustado de 770 milhões e um lucro líquido de 308 milhões. A companhia prosseguiu com sua estratégia de crescimento por meio de investimento em reforços e melhorias, que visam garantir a qualidade de serviço no sistema de transição, totalizando um montante de 58 milhões nesse período, bem como os investimentos nos projetos Greenfield arrematados em leilões nos últimos anos, que somaram 232 milhões. Para a manutenção do crescimento sustentável, o esforço tem sido direcionado para alcançar de forma contínua eficiência com rentabilidade em todos os nossos projetos. A ISA-CETEP concluiu a energização de Aguapeí, um projeto que foi energizado em janeiro desse ano, com 6 meses de antecedência em relação ao Prazanel e uma eficiência de CAPEX de 40%. Além disso, obteve a licença de instalação dos projetos Biguaçu, em Santa Catarina, e o projeto Três Lagoas, que conecta os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nesse trimestre, a companhia também deliberou a distribuição de 531 milhões de reais em dividendos a serem pagos no mês de maio deste ano. No âmbito do ESG, destacamos a captação de 673 milhões em títulos verdes, a 10ª emissão de debêntures, cujos resultados serão utilizados para investimentos, principalmente nos projetos arrematados no leilão de dezembro de 2019. Por favor, passemos ao slide número 4. Nesse slide, destacamos um importante evento subsequente ao primeiro trimestre. No dia 22 de abril, por meio de uma resolução homologatória, a número 2851, a ANEEL definiu o resultado do recurso administrativo interposto pela companhia, pela ISA-CETEP,
reconhecendo o direito da transmissora à remuneração da parcela suspensa por liminar e definindo a forma de pagamento do componente financeiro a partir do ciclo 2021, conhecido como reperfilamento. No novo fluxo, foi estabelecida uma redução da curva de pagamento do componente financeiro no ciclo 21, 22, 22, 23. Nos ciclos subsequentes, o fluxo de pagamento previsto pela ANEEL retoma patamares similares aos aprovados na resolução homologatória 2714 de 2020, que já havíamos apresentado a vocês. A medida estabelecida nos moldes que comento não altera a estratégia de crescimento sustentável da companhia, não altera a austeridade que nós mantemos nos custos, na busca de maximização de geração de valor para os seus acionistas e stakeholders e preserva o valor econômico do negócio. Passando ao slide número 5, a companhia continua focada em promover o crescimento com geração de valor, reforçando o compromisso de criação de valor com projetos que contribuam para a expansão e segurança do sistema de transmissão e energia elétrica no Brasil. Nos projetos de reforço e melhoria, totalizamos, como falei inicialmente, 58 milhões no primeiro trimestre versus 7,1 milhões no primeiro trimestre do ano passado. O destaque no primeiro trimestre deste ano foi a realização do reforço da subestação Taubaté. Um importante projeto que proporcionará mais segurança e flexibilidade à rede elétrica que atende a região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte Paulista. Temos potencial para dobrar o patamar de investimento em reforço e melhorias a serem entregues com crescimento gradual. A companhia já possui hoje autorizações da ANEEL para mais de 1,4 bilhões de projetos a serem investidos, que serão executados aproximadamente nos próximos 3 anos. Para 2021, o investimento esperado através desta avenida de crescimento é de aproximadamente 300 milhões de reais. A projeção divulgada no Plano Decenal de Energia estima a necessidade de investimento de aproximadamente 60 bilhões em reforço e melhorias para todo o país até 2030. Imagina-se que uma boa parte desses investimentos possa ser realizado na malha paulista sob a responsabilidade da ISA-CETEP. Nos projetos Greenfield, investimos um total de 231 milhões no primeiro trimestre. A expectativa é de energizar de 4 a 5 projetos esse ano, sendo que o primeiro, já energizado, a Guapi, com investimento acima de 1 bilhão no total da rúbrica de projetos Greenfield desse ano. A projeção da PDE, assim como comentamos sobre reforço e melhoria, é de projetos Greenfield num valor total de 30 bilhões até 2030. E uma boa parte desses projetos poderão interessar a companhia e que participará em leilões na busca desse crescimento sustentável. Em junho desse ano, o primeiro leilão já prevê investimentos de 1,3 bilhões, com ofertas de 5 lotes em 6 estados, totalizando 515 km de linha e uma transformação de 3.000 MVA de capacidade. Passamos agora ao slide número 6, onde apresentarei o status dos projetos Greenfield sob responsabilidade da companhia. Nesse slide é possível verificar o status da obtenção da licença de instalação, avanço fundiário e execução do projeto e considera todas as atividades até a realização do empreendimento. A companhia cumpriu o cronograma e o orçamento previsto no primeiro trimestre, mantendo a mesma atuação de disciplina, mesmo com os reflexos e impactos da pandemia que se mostraram marginais. Anunciamos a conclusão da legislação de HPI, que eu já mencionei, em janeiro deste ano, e todos os projetos seguem dentro do seu cronograma. Passo agora a palavra a Alessandro para a explanação mais detalhada sobre os resultados financeiros que tivemos nesse primeiro trimestre. Alessandro, por favor. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. Avançando para o slide 7, a variação do trimestre foi afetada positivamente pela aplicação da RPP e pela conclusão da aquisição de UBTE, conforme explorado pelo Rui no slide anterior. Com isso, a receita líquida atingiu 853 milhões e o EBITDA ajustado foi de 770 milhões, que também foi impactado pela despesa com entidades de previdência privada, devido ao registro de provisão relacionado ao passivo atuarial dos benefícios de suplementação de aposentadoria por conta do CPC 33. Tal impacto gerou uma despesa no valor de 11,9 milhões no primeiro trimestre de 2020, sem efeito no caixa,
pois o plano permanece superavitário em 46 milhões, demandando da CETEP um desembolso de caixa em 2021 de aproximadamente 1,7 milhão, patamar em linha com os últimos anos. A disciplina financeira da companhia permite crescer com custos abaixo da inflação. O PMSO reportado variou 4%, enquanto a inflação no mesmo período, nos últimos 12 meses, variou 6%, portanto, com uma redução real do ponto de vista dos gastos. O lucro líquido em 2021, no primeiro trimestre, foi de 308 milhões, estável com relação ao reportado no primeiro trimestre de 2020. Bom, no slide 8, apresenta os destaques do endividamento da CETEP, que possui solidez financeira e rating AAA em escala nacional pela Fitch. Foi realizada a captação no primeiro trimestre de 673 milhões em títulos verdes, através da 10ª emissão de debêntures, cujos recursos serão utilizados para a recomposição de caixa, referentes a investimentos realizados em ativos da companhia. Além disso, a dívida bruta totalizou 5,5 bilhões no fechamento de 2020, no primeiro trimestre de 2021, com caixa de 1,3 bilhão. O custo da dívida no encerramento de março foi de 8,8% ao ano, com prazo médio de 7,1 anos. Apesar do aumento da alavancagem para 1,5 EBITDA, dívida líquida EBITDA, continua abaixo dos covenants mais restritivos da companhia, que é de 3 vezes dívida líquida EBITDA. No slide 9, destacamos o compartilhamento do valor gerado com os acionistas. Conforme trazido pelo Rui no slide inicial, a CETEP aprovou a distribuição de 531 milhões com a liquidação em maio deste ano. A companhia avalia constantemente a sua estrutura de capital, capacidade de endividamento e oportunidades de crescimento para destinar os recursos do exercício, buscando sempre maximizar a geração desse valor. Dessa forma, não compartilhamos o cronograma de pagamento de proventos, mas nos comprometemos com a prática de payout. Retorno agora a palavra ao Rui para suas considerações finais. Obrigado, Alessandro. No slide 10, nós sintetizamos os pilares de crescimento da companhia que, acredito, tenham se materializado de forma muito importante nesse primeiro trimestre. A companhia acredita no desenvolvimento sustentável do seu negócio, com criação de valor e crescimento, ao mesmo tempo que ela preserva a sua característica de uma empresa pagadora de proventos, que vai buscar desenvolvimentos em reforços e melhorias, como apresentamos neste trimestre, um crescimento importante, preservando a rede sob nossa responsabilidade, trazendo confiabilidade e produtividade a esses ativos. Crescimentos em projetos Greenfield, com um avanço importante que apresentamos no nosso portfólio, e a entrega de um dos projetos de API, com antecipação e redução de custo em relação ao que era esperado. Projetos de M&A, que trazem um crescimento adicional sinérgico, como o fechamento da aquisição da linha Piratininga Bandeirantes, que se materializa agora em março, com um crescimento importante nas receitas futuras da companhia, além de novas oportunidades de negócio que nós seguiremos buscando, tudo isso numa base de respeito absoluto às questões ambientais, sociais, uma forte governança corporativa e um negócio, que é o negócio de transição de energia, que está absolutamente envolvido na grande revolução que é a transição energética, que vai permitir com que o Brasil avance numa agenda de descarbonização e eletrificação da sua fonte de crescimento energético. Muito obrigado a todos, agradeço o interesse pela companhia, finalizo a apresentação e retorno a palavra à operadora para que possa ser conduzida a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Temos uma pergunta de André Sampaio, do Santander. Bom dia, pessoal. Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta em relação à parte contábil da RBSE e como isso poderia impactar os dividendos, né? Eu recebi
várias perguntas aqui de clientes depois do reperfilamento. Então, assim, a minha dúvida, ela é, primeiro, como que isso impacta o IFRS. Então, se a gente deveria ter no curto prazo, por exemplo, no segundo trimestre, alguma mudança de cálculo financeiro da RBSE, no caso do IFRS. E olhando para o regulatório, se isso também poderia impactar o regulatório. E um segundo ponto aqui no regulatório, como que vocês pretendem fazer o book agora com a receita menor? A ideia é seguir na mesma dinâmica de como foi feito nos últimos trimestres? André, bom dia, obrigado aí pela pergunta, Alessandro. Bom, então, do ponto de vista contábil, né, então a gente tem dois efeitos diferentes do reperfilamento da RBSE. Como você mencionou, né, no efeito, se a gente olhar o resultado do ponto de vista do ponto de vista do FRS, como o IFRS ele traz ao presente os fluxos futuros, a gente tende a ter um efeito positivo a ser contabilizado assim que isso de fato for promulgado aí no nosso reajuste tarifário, potencialmente aí no segundo tri. É um efeito positivo regulatório porque ele leva em consideração o fluxo todo. Do ponto de vista regulatório, efetivamente a gente tem uma redução de receita, né? Então, uma vez que a gente tem um reperfilamento, né? Então a gente tem mais receita mais para frente, a gente tem um impacto de redução, né, no ciclo 21, 22, 22, 23, e isso tende, de fato, a afetar o resultado regulatório, uma vez que a gente tem menos recebimentos efetivos, né, que daí é o efeito no resultado regulatório. Do ponto de vista de proventos, né, então, no fim das contas, os dividendos, a companhia segue na dinâmica né, de adotar a prática de pagamento de 75% do resultado regulatório. Então, se o resultado regulatório é menor, eventualmente o volume de proventos tende a seguir. Obviamente, assim como aconteceu no ano passado, né, a companhia está sempre buscando avaliar a estrutura de capital ótima para poder, né, seguir crescendo, seguir fazendo os investimentos e também seguir dividindo o resultado com os acionistas através dos dividendos. Então, no fim das contas, depende do espaço que a companhia vier a ter, do ponto de vista de alavancagem, do ponto de vista de balanço, a gente pode ter um efeito efetivo no volume de dividendos do ano ou não. Como a companhia está com uma alavancagem bastante baixa, a gente pode optar, dependendo de como vierem os números durante o ano, pagar até um pouco mais, uma vez que a prática é de mínimo, né? Pagar um pouco mais de proventos. Então, ainda é cedo, vamos ver quais são as oportunidades que o mercado traz para a companhia e qual será, né, a dinâmica da alavancagem ao longo do ano para tomar esse tipo de decisão. Muito obrigado, perfeito, era exatamente isso que eu precisava. Obrigado, André. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta da webcast é de Cida Guilherme. Bom dia. A CETEP tem alguma aquisição para esse ano? Bom, aqui é a Silvia Wada. Obrigada pela pergunta, Cida. Nós estamos trabalhando para isso, né? Porque a gente tem como um objetivo estratégico fazer o crescimento sustentável, então estamos sempre atentos ao mercado. A gente tem visto oportunidades de aquisição no mercado, seja via privatizações, seja via empresas privadas ou construtores que colocam seus ativos à venda. E o nosso papel aqui é sempre olhar, né, avaliar essas oportunidades e para ver quais se encaixam melhor no nosso perfil de operador, de risco e para garantir que a gente faça transações com retornos adequados, né, e risco controlado.
Então, a gente não comenta oportunidades específicas, eu não posso te dizer que a gente tenha nada garantido hoje, mas é uma ambição da empresa e nós continuamos trabalhando para identificar essas oportunidades que podem resultar em negócios de aquisição. A próxima pergunta da webcast é de Fernando Seco. Como o perfilamento da RBSE afeta a distribuição de proventos no período de 2021 a 2023? Bom, acho que essa daí é um pouco na linha do que eu respondi para o André. Vai depender muito da dinâmica da alavancagem da companhia ao longo do ano e também das oportunidades de crescimento que a companhia vier a encontrar. A gente tem a prática de distribuição de no mínimo 75% do resultado regulatório, então essa prática seria afetada, né, afetaria o pagamento em si, mas depende da dinâmica de alavancagem dos novos projetos, isso pode ser compensado por uma distribuição maior do que 75%. Então depende muito da alavancagem e das condições né, de crescimento que a companhia vier até ao longo do ano. A próxima pergunta é de Rodrigo Munhoz. Qual a perspectiva da companhia para os próximos anos no que diz respeito ao perfil de sua dívida? Veremos um indicador mais próximo de 3 vezes? Repetindo, qual a perspectiva da companhia para os próximos anos no que diz respeito ao perfil da sua dívida líquida EBITDA? O perfil da dívida, né, imaginando que a companhia tenha um prazo de pagamento hoje médio de 7 anos, com certeza a companhia tem condição de ter uma alavancagem saudável maior do que a atual. Obviamente, a dinâmica da alavancagem depende muito das condições de captação e dos respectivos custos, né? Então, a gente busca a otimização da estrutura de capital, sabendo que para mercados de energia elétrica que têm dívidas de longo prazo, uma dívida saudável seja de 3 vezes EBITDA, que inclusive são as dos nossos covenants, né? Dos nossos covenants mais restritivos. Então, depende das oportunidades que o mercado trouxer, a gente sabe que tem condição de se alavancar de forma saudável para poder seguir com a estratégia de crescimento e distribuição de dividendos. Mas não tem um indicador específico, não tem um montante, uma relação específica que acompanha a busca no longo prazo. Ainda de Rodrigo Munhoz, qual o prazo de retorno esperado pela companhia para os investimentos a realizar em reforços e melhorias? Bom, Rodrigo, do ponto de vista regulatório, né, o recebimento pela realização desses investimentos, ele acontece ao longo do período da concessão. Então, ao longo da concessão, a companhia recebe uma remuneração que está atrelada ao WACC regulatório, né? Então, aquilo que é a rentabilidade do valor aplicado nos ativos de transmissão, até o fim da concessão. Chegado o fim da concessão, caso o valor investido não tenha sido amortizado, ele é devolvido para a companhia, né, no momento do fim da concessão. Então, eu acho que a remuneração ela é dada pelo regulatório, pelo prazo da concessão. Acho que essa pode ser uma boa indicação de rentabilidade e de prazo esperado, conforme foi a pergunta. A próxima pergunta é de Marcos Andrade. Bom dia. A ISA pretende, de qualquer forma, exercer o direito de preferência na compra da participação da CEMIG na Taesa? Obrigado pela pergunta, Marcos. Essa é uma pergunta que deveria ser feita à ISA e não à ISA-CETEP. É uma questão do nosso controlador, não é uma questão da companhia. Mas o que eu posso comentar é que existe um acordo de acionistas em vigor, e ele é público, onde a ISA tem uma série de direitos, e caso a CEMIG realmente venda suas ações, a ISA, entendo, poderia consolidar o controle
numa eventual aquisição. Mas é um tema que não está no controle da nossa companhia e essa é uma pergunta que deveria ser feita para a ISA, para que você tivesse uma resposta precisa. Mas esse documento que eu comentei é um documento público, tem informações que podem ser interessantes para você nesse acordo acionista. A próxima pergunta é de Murilo Galeotti, empresa Brasil. Qual a influência que a eventual subida nos juros pode ter nos planos de investimentos da empresa? Bom, a subida nos juros ela tende a aumentar o custo do capital, né, de terceiros, e isso faz com que, em geral, a gente tenha uma necessidade de maior rentabilidade do projeto para pagar esse tipo de custo. Então, a tendência geral, né, no caso de aumento de custos, quer seja de capital próprio, quer seja de terceiros, é refletir normalmente um deságio menor no contexto dos novos projetos de leilão, por exemplo. Então, esses é um potencial impacto que pode acontecer, mas a tendência é que isso ocorra só se os juros de longo prazo forem afetados. Uma dinâmica que pega simplesmente um aumento dos juros de curto prazo tende a não ser suficiente para gerar esse tipo de situação. A próxima pergunta é de Gabriel Martins, da Esparta Fundos. Como se dará a participação da empresa nos leilões? Qual a perspectiva para o ano nesse quesito? Obrigado, Gabriel. Sou Dairon Urrego. Gabriel, sí, efectivamente, nós estamos trabalhando de forma prévia na estruturação de alguns dos lotes, aqueles que podem ter melhor sinergia com nossos ativos. Estamos desarrollando estudios previos, engenharia prévia, de tal forma que podamos ter as ofertas muito competitivas para os próximos leilões, tanto de junho como de dezembro. Obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui para as considerações finais. Muito obrigado a todos pelo interesse na ISA-CETEP, nos nossos resultados. Espero que tenham apreciado os bons resultados operacionais que a companhia vem apresentando de forma sólida e todas as ações alinhadas com a estratégia de crescimento que a gente vem desenhando e apresentando a vocês já há algum tempo. Crescimentos nos projetos Reportes Melhoria, crescimento consistente e entrega nos projetos Greenfield, avanço importante nos projetos de Reportes Melhorias e M&A com a aquisição da PBTE que recentemente concluímos. Muito obrigado a todos. Desejo a todos um bom dia. Obrigado. A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.